Antes de tudo, temos que entender que o tratamento é baseado na causa e não na dor. Por exemplo, se a queixa for no ombro, não necessariamente a causa dessa dor está no ombro, mas sim uma série de fatores ligados à sua mecânica, resultando então numa sobrecarga assim no ombro. A partir da demanda específica do paciente, é realizada então uma avaliação específica, de acordo com a sua história, com a atividade que pratica e com o ambiente que está inserido. Então, de uma forma totalmente individualizada. Com o resultado da avaliação, são definidos os objetivos a serem alcançados. Então, iniciamos as condutas mais propícias a fim de uma melhor performance dessa atividade. Podemos dividir as lesões entre macrotraumáticas, quando acontece uma carga alta em um evento único, como representado nessa curva aqui, sendo exemplificadas como entorses, choques, concussão, etc. E outro tipo de lesão seriam as microtraumáticas, que acontece uma pequena sobrecarga em várias repetições, como, por exemplo, a tendinite, bursite, fratura por estresse, etc. A avaliação que eu vou descrever a seguir, ela é mais relacionada em casos de sobrecarga, mas eu também vou explicar sobre as lesões traumáticas em um outro vídeo. A avaliação ela deve ser pautada em 3 pilares: indivíduo, tarefa e ambiente, em busca de uma queixa funcional, que seria uma dor, limitação, incapacidade de realizar alguma tarefa. Para entender os pilares, passamos por uma anamnese que irá te guiar pela avaliação. Quanto ao indivíduo, procuramos entender a sua fisionomia, história de dores, dificuldades e lesões, o período dessas dores, suas características, como também a história da prática dessa tarefa. Falando na tarefa, é necessário entender todo o contexto em que ela é realizada, para que então possamos realizar uma análise biomecânica mais fidedigna possível. E quanto ao ambiente, devemos contemplar o local que pratica a atividade, sua estrutura e outros fatores externos. Bom, vamos dar um exemplo. Um atleta de vôlei, ao atacar, ele sente dor constante no ombro anteriormente. E ele recebe um diagnóstico de tendinite do músculo supraespinhal. Só que isso é somente um diagnóstico, não seria o seu guia de tratamento. Muitos ficariam focados em somente, por exemplo, fortalecer esse ombro, só que na verdade esse atleta já é muito forte. Você precisa ir além. Então, analisando a estratégia dele, você percebe sempre uma elevação contínua desse ombro desnecessária no momento da preparação desse ataque. Mas e aí? Muitos ficariam somente com essa informação e ainda fariam os exercícios de força, focando para o atleta não levantar esse ombro, porém isso é somente um mecanismo de lesão e não a causa raiz que leva a esse mecanismo. E realizando testes de hipótese, seria notado que o atleta tem uma falha na ativação da musculatura periescapular, repercutindo em uma falha da sua estabilidade escapular. Só que isso seria a causa raiz que geraria então um mecanismo de lesão. Então nós deveríamos focar como tratamento exatamente em dar mais estabilidade para esse atleta, para daí a gente começar a treinar uma sequência de movimentos correta, então resolvendo tanto a causa raiz quanto o mecanismo de lesão, devolvendo o atleta em quadra, pronto para a prática esportiva, só que dessa vez sem o mecanismo de lesão e sem a causa raiz. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo os comentários. Se gostou do vídeo, dá like aqui, se inscreve no canal, continua acompanhando a gente e também, se quiser, pode me seguir no Instagram para continuar acompanhando mais e mais conteúdos. Um abraço!